Na segunda conferência de Foucault, A Verdade e as Formas Jurídicas, ele vai fazer um exercício, muito embora não seja isso que ele está ali afirmando expressamente, mas já que estamos falando desse texto numa disciplina de Direito e Literatura, acho que podemos arriscar isso. Ele vai fazer um exercício de Direito e Literatura. E é um exercício belíssimo. Se estamos aí a aprender que lugar é esse, que é o Direito e Literatura, olha essa conferência 2 do Foucault na obra A Verdade e as Formas Jurídicas. Ele pega um clássico da antiga Grécia, Édipo Rei, e vai falar sobre Édipo Rei de uma outra perspectiva, de um outro lugar. E sempre com esse fio condutor, se a gente acompanhou o que a primeira conferência está a dizer sobre o acontecimento do conhecimento como um acontecimento de poder, como uma contração de poder. Nesse primeiro texto que acompanhamos, né, o Nietzsche ali como sendo a base de uma proposta, de um pensamento, de um encaminhamento que Foucault está usando. E aí a gente guarda para o Foucault fazer um exercício de direito e literatura nessa conferência 2. Acredito que a gente possa ver essas dois acontecimentos nessa conferência 2 que o Foucault está fazendo conosco. Um é essa, ele pega uma obra, ele pega um clássico da literatura, não nesse sentido das ficções, mas também num exercício filosófico, num texto de filosofia que fala de uma tragédia, de uma certa ficção grega. E o que o direito e literatura também acontece é esse exercício analítico, esse exercício dessa interface de o que eu construo criativamente a partir de um texto. Como é difícil fazer um trabalho, um texto de direito e literatura, porque não é só fazer uma resenha de um texto, não é só pegar uma literatura, um enredo e falar assim, aconteceu isso, fulano foi lá e aí ficou, mocinha, ficaram felizes para sempre. Não é contar a história, não é dar spoiler. O exercício de direito e literatura é contribuir com o texto. Um texto que já é clássico, um texto que já é pronto, que já é acabado, mas que de certa forma se lança a uma continuidade. E aí nós vimos, né? E continuamos. Então, quando na conferência anterior Foucault vem e fala, não estou aqui para interpretar Nietzsche, mas para usar de Nietzsche e para trazer a minha contribuição a partir do que Nietzsche trouxe. Esse é um exercício da interdisciplinariedade, né? A gente pegar áreas e não ficar fazendo Frankensteins delas, né? Mas de criar também. E aí essa segunda vertente é justamente esse lugar filosófico, teórico, de um ensaio sobre poder, sobre conhecimento, sobre a relação do conhecer com o poder que Foucault está trazendo e que não estava, pelo menos não estava às claras no texto do Édipo Rei. E acho que a gente pode até, e eu também aqui, e vocês aí, a gente também pegando agora a partir do Foucault, então que trabalhou com o Sófocles, que trabalhou com o Édipo Rei, e aí a gente tem um outro texto de Foucault, e agora estamos nós aqui a poder fazer também esse exercício sem que isso possa se tornar uma certa miscelânea e também continuar. E no texto, o Foucault fala que ele faz nesse exercício, né, nesse exercício filosófico, teórico,
ele fala de Apolo como deus do sol, e fala da terra, e fala do homem na escuridão. E a gente pode, e isso como sendo também um acontecimento do saber, ou da realização do homem. E eu acho que a gente pode dizer assim, que quando Foucault fala sobre poder e sobre conhecimento, e como ele interpreta o Édipo Rei a partir desse lugar, isso também está presente no Édipo Rei, muito embora expressamente nenhuma palavra a esse respeito tenha sido lhe dada. Ali a gente tem o Apolo, e Foucault vem nas profundezas da terra e descobre e tira vinho da uva. Então também vamos aqui, e a gente está falando que o Foucault está fazendo exercício de direito e literatura, então a gente também daquele texto originário, a gente vê como que o conhecimento e a verdade é um acontecimento, né? Então ele coloca, olha, por mais, ele começa a falar isso, né, no texto, começa dessa forma, por mais que a gente tenha sido, o nosso olhar tenha sido viciado em relação a uma perspectiva psicanalítica do Édipo Rei, do Édipo e Jocasta, né? Dos complexos da mãe e desse amor sexual que possa existir também inculcado nas relações mãe e filho, ele foi aguçado a fazer uma outra pesquisa sobre Édipo Rei a partir de um texto ou uma fala de Deleuze que coloca assim, Édipo para mim é um estudo sobre uma lenda que possibilita poder do psicanalista sobre o seu paciente. E talvez a partir dessa fala do Deleuze, o Édipo vem e observa um outro lugar. E aí ele já coloca, né, e eu também fazendo esse exercício que é muito meu de ir lá e voltar, ele vai e nos diz que, olha o nome dessa tragédia, dessa novela, olha o nome dessa novela, Édipo Rei. Ele coloca que o título da novela não é Édipo o incestuoso, Édipo o assassino do pai, Édipo Rei. A partir do título, como o título não é só um preâmbulo de Constituição, como o título tem algo a dizer, né? Édipo Rei é um exercício de poder. É um texto que fala sobre luta de poder. É um texto que fala que por trás de todo saber, de todo conhecimento que está em jogo é uma luta de poder. E aí Foucault vai fazer um ensaio brilhante sobre uma época que foi vencida, é quase que a derrocada, a tragédia grega, né? É quase que uma derrocada de uma ideia de conhecimento e que vai sendo minada através de uma própria compreensão da própria Grécia, do próprio platonismo. Ao final do texto ele fala isso. Platão, ele marca um tipo de entendimento sobre a verdade e a tragédia de Édipo Rei é quase que o fim de um tipo de história da verdade que vem sendo ali e que vai ser de alguma forma sacralizada com Platão, e o Ocidente vai acontecer a partir de então, né? Então, para quem não sabe, né, isso é tão notório, mas a tragédia de Édipo Rei, ele é entregue a pastores para ser morto, mas ele é salvo por pastores, e numa certa emboscada, onde ele está em companhia de outros dois e de uma certa disputa ou briga, de uma desavença, ele acaba assassinando o próprio pai, sem o saber que era o pai. Ele
se casa com a mãe, sem saber que era a mãe, tem filhos com ela, filhos que são filhos e são irmãos, portanto, e ele se torna rei e ele é, de certa forma, amaldiçoado desde o nascimento, por isso que o pai, de certa forma, também o entrega para a morte, porque existe uma previsão do oráculo que o pai será morto pelo filho, então o pai manda matar o filho. Bem tragédia grega, né? E também Édipo é marcado já, né, na sua trajetória de rei por ser aquele que desvenda o enigma, né, da esfinge. E a esfinge até também se mata porque ele desvendou o enigma da esfinge, que é aquele clássico enigma de quem é aquele que ser é que acorda com... De manhã tem quatro pernas ou patas, de tarde tem duas e ao anoitecer três. E aí o Édipo, sem vacilar, fala: o homem, porque na infância engatinha, na idade adulta caminha sobre as duas pernas, e na velhice tem a bengala, e aí ele desvenda esse enigma da esfinge. E ele se torna o homem que conhece. E o Foucault vai trabalhar com isso. Édipo é o homem que conhece e é o homem que vai em busca da sua verdade. E que é verdade que é fragmentada em metades. E assim ele vai falar, né? É uma forma de investigação sobre a verdade que é muito própria desse período, que é a verdade fragmentada e das descobertas. Fragmentadas que, de certa forma, em metades, existe uma certa revelação dos deuses sobre quem é você. Você está envolvido em conspurcação, você está envolvido em assassinatos, a morte do pai. E essa verdade é sempre pela metade. E aí os pastores vão completar, a Jocasta vai completar e ele vai completando, né? Nesse entendimento de que a verdade, de certa forma, ela tem um entendimento ou tem um procedimento de descoberta que é judiciário praticamente, de investigação, que é humano, mas que também tem uma certa conotação política, porque é sobre o poder, é sobre o rei que mata o próprio pai, é sobre a verdade da sua história, e também religioso ou místico, né? Nessa ideia dos deuses, né? Dos oráculos, da esfinge, né? Dessa mitologia toda. E o Édipo, quando descobre a verdade, a Jocasta se enforca e o Édipo, ele se flagela, cega-se. Bem tragédia, né? Mas o Foucault vem e fala assim, o Édipo, ele não, é muito mais do que um complexo psicológico, né? É uma história de poder do homem que sabia demais. Não é, ele tem um entendimento, aquele que não, uma fala que se dizia sobre Édipo como aquele que não sabia, mas o Édipo sabia demais. E por saber, ele desvenda o enigma, né? Porque não é tão ignorante assim, não é uma pessoa, uma figura qualquer. Aquele que desvenda não é uma não, o enigma da esfinge. Aquele que é o soberano. O Foucault usa da expressão tirano. Tirano não no sentido em que se vulgarizou a palavra, mas tirano como sendo aquele que tem uma trajetória de altos e baixos, aquele que vai ao céu e que vai à terra, aquele que é desafiado por lutas. O tirano como sendo aquele que está sempre ameaçado de perder o poder, nesse entendimento sobre essa palavra tirano, aquele que também tem um saber solitário, aquele que é um acontecimento da própria verdade, do próprio saber, e ao mesmo tempo aquele que está na berlinda, aquele que se torna uma figura monstruosa. E a gente pega só essa referência de tirano, né? Mas nesse sentido originário,
tirano é aquele que se flagela, que tem um poder que se perde e que se conquista e que tem uma trajetória, um caminho solitário, né? Ele coloca que essa tragédia de Édipo está muito próxima, 420 alguma coisa antes de Cristo, época que Platão estava nascendo, e logo depois Platão veio fazer sua trajetória filosófica, né? Mas que a tragédia de Édipo, então, portanto, está bem próxima de dessa filosofia platônica, né? e que vai é, e que vai, na verdade, de certa forma, desvalorizar essa memória empírica, essa memória do acontecimento, o saber dos escravos. É preciso se considerar o que os deuses estão dizendo. Então, essa memória humana, ela vai ser desvalorizada em proveito de uma memória mais profunda, né? Isso está lá descrito no texto, né? É a memória de um céu que se vê, de um céu que pode ser inteligível. Né? Isso vai ser, isso o tempo todo, né? Essa conversa com os deuses acontece na tragédia de Édipo, né? Então, que de certa forma existe uma derrocada, não só dessa figura do tirano, que passa a ser consignada como sendo algo que é monstruosa, né? O Foucault fala, o sofista também vai estar sendo visado ali naquele momento. O sofista é aquele que se entende, aquele que relaciona o seu conhecimento com a ideia de poder, também está sendo altamente combatido. E ele fala, mais do que tudo isso, mais do que o sofista ou mais do que o tirano, existe um caminhar que é de romper com a figura de um rei assírio. Aquele que jungia, era a junção do poder político com o saber. O poder político como aquele que também sabe. E isso passa a se romper ou se fragmentar, de certa forma, a partir dessa tragédia. A partir dessa tragédia, a gente começa a compreender a própria história do Édipo como sendo essa ruína daquele que sabe e que detém o poder. Se desloca. Do tirano como sendo aquele odiado, né, monstruoso, que mata o pai, o que desposa a mãe se enforca, ele se cega. Então, essa figura do detentor do saber com a figura política acaba sendo, né, rasgada. O homem de poder, o homem do poder, para Foucault, a partir de Platão e a partir dessa tragédia, desse exercício de direito e literatura que ele faz, o homem do poder passa a ser o homem da ignorância. E aí ele fala, o que aconteceu com Édipo é quase que uma punição por ele saber demais. Então, o homem da política é aquele que, a partir desse momento, ele vai ser como um homem que é a política, o poder, como algo que é cego, algo que sabe demais ou não sabe, e esse rompimento com o conhecimento. E aí tem uma frase que eu gostaria de ler para vocês, que está lá por final, né? O Ocidente vai ser dominado pelo grande mito de que a verdade nunca pertence ao poder político, de que o poder político é cego, de que o verdadeiro saber é o que se possui quando se está em contato com os deuses, ou nos recordamos das coisas, quando olhamos o grande sol eterno, ou abrimos os olhos para o que se passou. Quando ele fala das metades, ele fala do passado e do presente, esse encontro que as próprias revelações a partir da Jocasta e a partir do testemunho dos servos, o acontecimento humano, e esse entendimento de uma memória do passado que veio dos deuses, de algo que é uma reminiscência, uma recordação da grande verdade que já veio dos deuses e que acontece daí a pouco através das revelações e dos testemunhos. Então ele coloca essa coisa de que a verdade ou o saber é aquilo que se está em contato com os deuses.
e a gente de alguma forma tem uma reminiscência, uma memória dessas coisas quando olhamos para o grande sol, para a luz, para o que é claro, para o que ilumina, para o que é místico, e quando a gente de alguma forma se volta o olhar para um passado. O Ocidente vai trabalhar assim, como uma forma de fazer científico, de se entender sobre a luz da ciência, dessas substituições dos deuses daí afora. Uma forma de se entender essa separação entre o humano, o poder, as contrações, a política, o jogo de poder que não combina, que é cego, né, em relação ao conhecimento, que são essas luzes. E esse exercício de direito e literatura que ele faz é um exercício sobre o entendimento da verdade ocidental e do poder como uma prática, as formas jurídicas, as formas de poder para se identificar verdades. Então ele coloca assim que quando, de alguma forma, todo esse entendimento, né, sobre uma verdade pura e divina, e que o poder político de alguma forma precisa ser liquidado, ele coloca que esse mito começa a ser desmoronado, começa a ser demolido, porque a gente está falando de também um acontecimento da filosofia, que isso começa a ser demolido por Nietzsche, em relação ao que a gente conversou no vídeo anterior, né? De que por trás de todo saber, de todo conhecimento, para Nietzsche, o que está em jogo é uma luta de poder, e para Foucault também. É belíssimo esse exercício de direito e literatura que salta da psicanálise e que vai para a política, e que vai para a história das ciências, da verdade, do conhecimento, que Foucault segue falando conosco.